Vamos lá? Vamos começar o nosso conteúdo? Como conquistar mais autoridade. Então, acho que vale a pena aqui, acho que você já deve ter pensado um pouco sobre isso, né? A gente tem, às vezes, uma tendência a achar que a autoridade é gritar, a gente acha que a autoridade é castigar, é mandar fora de sala. Não, isso não é autoridade, né? Isso é falta de autoridade, isso é falta de comando, isso é falta de conhecimento pedagógico para ensinar crianças desgovernadas. Então, autoridade, associa sempre autoridade com capacidade pedagógica. Um homem que tem autoridade tem uma capacidade imensa de ensinar, que ele tem tantos recursos que a criança não consegue te colocar na roda. Sabe, você tem tanto preparo, tem tanto estudo, tem tanta capacidade de administrar alunos rebeldes, alunos desinteressados, alunos imaturos, alunos sem base, que, de alguma maneira, você consegue se colocar com autoridade. Então, autoridade tem a ver com conhecimento, com experiência que dá certo. Um professor que tem autoridade é aquele que conhece muito, assim como um médico. O que é um médico que tem muita autoridade em coração, operar o coração, um cardiologista, um médico com muita autoridade, é aquele que sempre que opera dá certo, ninguém morre na mão dele, né? Aquela ponte safena deu certo, ficou boa, assim como um bom médico que estuda muito, que faz muito congresso, que publica muitos livros, muitos artigos, é um grande médico porque conhece muito. Um bom professor com autoridade é aquele que tem muita bagagem cultural, muita experiência e muito estudo para ter recursos, para na hora das dificuldades, na hora que entende um problema com um aluno lá, ele consegue sair por cima, com elegância, com caridade e com bom humor, que não é fácil. Volto a insistir, tudo que eu estou falando, eu sou consciente que, teoricamente, isso é tudo muito fácil. É fácil dar uma aula sobre esse tema, mas no dia a dia, eu sei, pela nossa, imaturidade, pelo nosso cansaço, pela nossa velhice, pela nossa, dificuldades de outro tipo, porque temos dificuldades financeiras, porque temos problemas de saúde, porque temos problema com os filhos, temos problema com a esposa, com o marido, então tudo isso vai somando, né? E obviamente você não é um robô, você é um ser humano que tem limitações, que tem desgastes, isso tudo vai somando para você ser um bom profissional, mas enfim, sabendo tudo isso, eu penso que se a gente quer ter mais autoridade em sala de aula, o grande segredo, e é isso que eu vim tentar te trazer na nossa live de hoje, é que você aprenda a ser mais autodidata, aprenda a ser mais estudioso. Você precisa descobrir que não posso parar de estudar nunca, em nenhuma profissão, não é só como professor. Um cara que quer ser bom, que quer ser uma autoridade em tudo que ele faz na vida, seja um pipoqueiro, ou seja um dono de uma sapataria, ou dono de uma padaria, ele tem que estar estudando novos recursos, tem que estudar inteligência artificial, tem que estudar tudo que seja facilitar o seu trabalho. Então, em primeiro lugar, queria te lançar essa pergunta. O que seria hoje, para você, a principal dificuldade para você exercer a autoridade? Eu trouxe aqui 5 alternativas. Eu costumo mostrar esse slide quando dou palestras em público e até eu peço para as pessoas no celular responderem, né, a estas perguntas, e aí na hora aparece até, vai subindo essas colunas para cima, com várias cores e tal, mas infelizmente aqui nós não podíamos fazer isso, ia ser uma grande confusão. Então eu trago só as alternativas para você se autorresponder. O que você acha? O que acha que mais te compromete a tua autoridade? São alunos sem educação ou sem limites? Vai pensando. Alternativa A é essa. Alternativa B, famílias sem preparo para exercer autoridade. Então, obviamente, os pais não educam com autoridade, não colocam limites, não sabem ensinar, não conhecem o que é ser um bom pai, uma boa mãe, não têm, portanto, conhecimento paterno e materno. Então, as crianças estão à deriva, estão totalmente desgovernadas, então, assim como estão em casa, estão na sala de aula. É exatamente uma extensão do próprio lar, da escola, então você paga o pato por alunos despreparados. Terceira alternativa, um certo relativismo moral, sabe? De fato, existe na sociedade atual
uma coisa assim, não existe mais verdade, a verdade é relativa, cada um educa do jeito que quiser, do jeito que se sentir melhor, sabe? Tem esse clima hoje mesmo nas famílias, na sociedade de forma geral e também nas escolas. Então, é óbvio que quando está assim, sem um caminho bem definido do que é certo e errado, um caminho bem claro de como educar corretamente, é óbvio que quando você encontra um deserto sem estrada, você não sabe para onde ir, né? E aí, como é que eu faço agora nessa situação mais complicada? Então, o relativismo é um grande inimigo da tua autoridade. Depois, modo de ensinar antiquado. Às vezes é isso que está acontecendo em sala de aula, sabe? A aula cuspe e giz, como a gente brinca, né? Hoje em dia está mais difícil dar aula assim, concorda comigo? Aquele professor que ficava copiando no quadro, os alunos copiavam, aquela aula parada, aquela aula meio chata. Hoje não dá para dar mais aula assim, as crianças estão muito agitadas. As crianças estão no 220, que as redes sociais voltam a insistir, que a cultura mesmo do momento é tudo muito agitado, é tudo muito barulhento, é tudo muito eletrizado. Então, a criança chega numa sala de aula e vê um professor murcho, sem vibração, sem entusiasmo, ele não vai conectar com você, evidentemente. E, finalmente, né, quando os fins da educação são só ensinar conteúdos e não formar pessoas. São coisas muito diferentes que a gente vai ver daqui a pouco. Então, repare, eu queria que você tentasse responder, né, para ver o que está te comprometendo mais, porque eu vou trabalhar um pouco essas ideias todas em seguida. Depois, pergunto para você, você acha que um professor tem que só instruir o seu conteúdo, só ensinar matemática, ir embora, português, geografia, história, educação física, e não tem que se preocupar com o aluno? Acha que isso não tem o dever de fazer isso? Acha que é coisa do pai, é coisa da igreja, é coisa, não sei, do preceptor, não sei, né, da mentoria da escola, e você só tem que ensinar o conteúdo? Ou você acha que tem que ser um professor formador, que vai formar o aluno em todas as suas dimensões e usa o seu conteúdo como um meio para formar uma pessoa mais elevada? Então, eu gostaria que você também se perguntasse, o que você acha? É papel do professor ser formador, formar os alunos ou não? E, finalmente, gostaria que você me respondesse assim, sinceramente, né? Tenta assim agora, não tem ninguém aí na sala, você está sozinho me assistindo, né? Você está feliz hoje com a sua profissão? Não está? Ou já foi e atualmente não está? Então, é legal que você responda a isso, né? Porque estou vendo que estou vendo aí as pessoas me respondendo, eu estava esquecendo de ver as respostas, mas, cara, eu vejo que a imensa maioria está demonstrando, né, uma certa insatisfação. É verdade. E eu compreendo vocês. Já falávamos das dificuldades em sala de aula e driblar essas dificuldades não é uma tarefa fácil. Não é. Reconheço que não é. Por isso é que eu quero te trazer esse pensamento de Rubem Alves, um grande educador que eu adoro, todos os seus livros, seus escritos. Você conhece Rubem Alves? Te aconselho a ler. Ele diz assim: ser professor é apenas uma profissão, algo que se pode aprender a ser com uma série de cursos e treinamentos. Sabe, ele está dizendo, ser professor é a mesma coisa que aprender a fazer pão, sei lá, ensinar a dirigir, ensinar a jogar bola, a cantar, a dançar. É uma profissão, uma técnica. Ser professor é uma técnica. Ser educador, formador, por outro lado, é algo muito mais nobre, que se sente uma vocação para ensinar. Se sente uma vocação para ser dom. Eu adoro essa expressão. O professor, ele tem que ter a vocação de ser dom. Ele se sente chamado na existência e no destino para ajudar as crianças, para orientar, para serem pessoas boas, não só bons professores, bons engenheiros, bons advogados, bons médicos, mas advogados, médicos, professores bons, pessoas boas.
Repara que é bem diferente. Ser educador formador, portanto, é aquele que sente com vocação e é apaixonado pelo que faz. Então, aqui está uma coisa que eu queria te levantar essa questão. Você é apaixonado por ser professor? Ou você está lá cumprindo um papel social, uma função? Você é mais função, não é dom, você é função. Você é mais, enfim, cumprir o teu papel, receber o teu salário e vai embora. Então, eu queria começar, então, discutindo essa diferença, porque eu penso que só dá para ser bom professor nessa segunda opção do Rubem Alves. Ele tem que ter realmente uma vocação, como médico. Você consegue entender que um cara que não tem vocação de médico não dá para atender, não dá para operar, não dá, é uma coisa muito específica. Pois eu acho, sinceramente, estou totalmente convencido disso, que ser professor é muito mais vocacionado que ser médico, porque não é fácil levar uma criança, desde que ela é pequenininha, até a maturidade, não é um caminho dificílimo. Nossa, eu falo tanto sobre isso nos últimos tempos, educação personalizada, que a gente já vai mostrar daqui a pouco um pouco melhor, é exatamente isso, é mostrar que fazer uma criança aprender, não é só aprender conteúdos, nós não somos só uma inteligência solta, nós temos corpo com um monte de limitações, temos um monte de afetos aqui dentro, medos, inseguranças, raivas, tristezas, depressões, ansiedades, vaidades, sensualidades, um monte de bolas de bilhar aqui dentro, tudo ricocheteando aqui dentro e que me acabam distraindo em sala de aula, me acabam, pois, me desconectando do mundo real. Eu quero ficar no mundo da imaginação, eu quero fugir da realidade, eu quero matar o meu colega de classe, sabe? Isso tudo vai gerando desconfortos e obstáculos para ser um bom professor. Então, temos também questões de força de vontade, não tenho vontade para estudar, não gosto de estudar, não gosto desse professor, não gosto de matemática, eu não gosto de aprender inglês, eu não gosto de ir para a escola, sabe? Tem esses conflitos dentro da criança. E depois falta também toda a questão da socialização, não consigo fazer amigos, não me sinto reconhecido, não me sinto valorizado, não me sinto aceitado, não me sinto amado. Tantos problemas que estão dentro de uma criança, dentro de sala de aula. Como é que eu não vou me preocupar com tudo isso? É impossível. Por isso, para ser um bom professor, eu tenho que amar tudo isso. Eu tenho que entender de tudo isso. E é isso que eu vim te oferecer hoje. Você precisa ser um professor com uma visão mais profunda do aluno. Não ver só um aluno aprendendo, mas ver uma pessoa em desenvolvimento que está te pedindo, me ajuda a ser homem, me ajuda a ser pessoa, me ajuda a ser livre, me ajuda a fazer boas escolhas, me ajuda a descobrir a Deus, me ajuda a dar sentido à minha vida. É isso que é ser professor. Quando nós entendemos que esse é o nosso papel, tudo muda numa sala de aula. Todas as rebeldias, todas as insatisfações, todas as dificuldades, tudo muda, porque você começa a ver que o teu papel é o outro, não é só ensinar o teu conteúdo. Claro que também tem que ser o melhor professor do seu conteúdo, mas você só vai ser o melhor professor do seu conteúdo quando você conseguir entender que ser educador, precisa ser educador formador, como diz aí Rubem Alves. É isso que eu vim te propor na noite de hoje. E o que é ser um educador formador? Pois é alguém que cuida, é alguém que tem paixão, já falávamos há pouco, e alguém que é coerente com o que ele fala, ensina e vive. Vamos aprofundar rapidamente nesses três aspectos para ver se você se encaixa como professor formador. É muito importante você entender isso. Um homem, então, que cuida de cada aluno, portanto, não trabalha uma massa, ele não é aquele professor que trabalha todo mundo do mesmo jeito, ele é contra a homogeneidade educacional, sabe? Não dá para trabalhar todo mundo igual, porque todos somos diferentes. Como é que a gente vai trabalhar todo mundo igual? Isso é uma grande heresia educacional que, infelizmente, foi imposta goela abaixo pelos nossos últimos governos, que querem que você, no fundo, seja um robozinho e trate os seus alunos como máquinas. E eles não são máquinas, eles são pessoas. Então, é lógico que um homem que pensa nisso quer tratar cada aluno na sua singularidade e respeita as suas diferenças, compreende as suas narrativas.
Um bom professor, ele tenta realmente compreender a família do aluno, tenta se esforçar para que cada aluno encontre o seu caminho para ser um bom estudante, porque não é o mesmo caminho. Como é que vai ser o mesmo caminho? Bom, entre homem e mulher já há muita diferença. Depois, temperamentos diferentes, de inteligências múltiplas diferentes, depois, motivações diferentes, né? Ideais diferentes. Como é que vai ser o mesmo caminho? É uma coisa tão ilógica ensinar dessa forma, concorda comigo? Por isso, você que é professor, às vezes você não sabe explicar por que os meus alunos não estão aprendendo, né? Eu te digo, não estou aprendendo porque só estou aprendendo aqueles que estão indo pelo caminho deles. Aqueles que têm outro caminho para aprender não estão sendo guiados por esse caminho. Então é óbvio que eles não estão aprendendo. Não é porque eles sejam burros ou você seja um mau professor. Não, é porque não estão sendo conduzidos de forma correta. É isso que é a educação personalizada. Então temos que procurar, aqui está, que quando você entra numa sala de aula e você vê assim 30, 40 alunos numa sala de aula, você tem que ter esse imenso dom, por isso tem que ter dom mesmo, tem que ter vocação mesmo, tem que ser mesmo super-herói para tentar, dentro daquela diversidade e singularidade, né, achar o caminho para cada um, para que cada um consiga render o máximo possível. Eu sei que nem todo mundo consegue alcançar o máximo possível, mas o máximo possível. Possível é aquilo que deu, mas eu vou tentar me esforçar como professor para que cada aluno renda o máximo possível. E, finalmente, o mais importante é, como bom professor, despertar no aluno, isso é o mais difícil, mas é o mais necessário, despertar no aluno que a responsabilidade em aprender é dele, não é do professor, não é dos pais, não é da escola. A criança tem que enxergar que ele, por ser livre, por ter sido criado por Deus livre, eu sou um cidadão livre, então eu tenho que ser responsável, livre e responsável pelo meu aprendizado, pelo meu conhecimento e pelo meu futuro. Então é isso que a gente tem que estar sempre despertando, olha, você que tem que aprender, não sou eu. Eu vou tentar te explicar, eu vou tentar achar o teu caminho, eu vou tentar te dar alguns recursos diferentes, que a gente já vai mostrar daqui a pouco. Mas sabe, é importantíssimo que o aluno perceba a relevância do aprendizado para a sua vida, não só para uma profissão. Não, aprender para fazer uma profissão é ser função. Eu não sou dessa linha de que o aluno vai para a escola para ser função, para ser engenheiro, médico, advogado, né? Eu digo que o aluno vai para a escola para ser pessoa, vai se tornar dom, e vai, portanto, para servir os outros, para ajudar os outros, para ser útil aos outros. É essa a verdadeira finalidade da educação. Mas hoje todo mundo está ensinando para ser função, né? Tu vai para a escola para ser engenheiro, para ser advogado, para ser médico, para ser professor, para ser o que for, design gráfico, para ser, eu não sei, gastronômico, tanto faz. Mas veja, isso não pode ser o fim da vida. Você vive para trabalhar, o fim da vida é trabalhar? O fim da vida é trabalhar. Isso está certo? O que você acha? Não está certo. Nós não vivemos para trabalhar. O trabalho é um meio para vivermos, é bem diferente. Portanto, a vida tem que ter uma dimensão mais ampla, mais profunda, mais bonita, e é isso que eu quero te ensinar na nossa noite de hoje. Então, você tem que cuidar muito de cada aluno, depois tem que ter uma paixão de ensinar. Já falávamos há pouco e volto a insistir. Um bom professor, por ter muita paixão pelo que ele ensina, ele é um ótimo comunicador, ele está sempre achando novas formas de dar aula, novos recursos, novos materiais, novas técnicas, novas motivações, em grupo, individual, em conjunto. Eu vou dar aqui daqui a pouco um slide do Cone de Edgar, que é muito, muito didático para você examinar como é que você está envolvendo o aluno em sala de aula. Eu já vou te mostrar. Aprenda então que comunicar com sabedoria, com alegria, com criatividade é fundamental para que o aluno consiga se conectar. Eu penso que grande parte de alunos não se conectarem em sala de aula, na minha teoria, o principal é que falta a base. Quando você não tem uma base, como é que você conecta com algo bem mais difícil, impossível, né? Há aquele famoso princípio de Ausubel, você conhece, né, o psicólogo educacional Ausubel, dizia assim:
o que mais motiva uma criança em sala de aula é aquilo que ele já sabe. É lógico que quando ele tem a base, então ele consegue se interessar por coisas novas. Agora, o que mais desmotiva uma criança em sala de aula é aquilo que ele não sabe. É lógico que ele não tem uma base para aprender coisas que vêm depois do que ele já devia ter aprendido. Como é que ele vai aprender? Um exemplo didático é assim, uma criança que está no 5º ano do fundamental, né, que está lá com 10 anos, você não pode ensinar para ele derivada que se ensina em cálculo na universidade, né? Não tem a base para entender limite, derivada, integral, enfim, esses conhecimentos de cálculo universitário, porque ele não tem a base. Então, muitas das crianças estão assim hoje numa sala de aula. O professor está ensinando, né, derivada, integral, limites, e ele não tem nem o conhecimento das 4 operações. Como é que é? Então, é impossível, né? Então, esse é um grande problema do professor se comunicar em sala de aula. Mas outras vezes é que você então, não percebe isso e não encontra então, alternativas para recuperar esses alunos. Eu acho que esse é o grande segredo hoje da educação. A gente tem que, de fato, recuperar os nossos alunos e não enganá-los, né? Simplesmente passando de ano, né, sem eles terem a base para conseguirem aprender novos conteúdos. Então, sempre vão estar se auto-enganando e, obviamente, vão ser um problema educacional. E, por fim, é muito importante que você se entusiasme, sempre dando prioridade a formar a primeira pessoa e depois o seu conteúdo específico da matéria. Eu tenho que ficar feliz que eu vejo um aluno virtuoso, um aluno maduro, um homem que se preocupa com os outros, que conecta com a realidade, que sabe o que é certo e o que é errado, um homem que sabe ser amigo, que sabe ser família. Isso a escola tem que fazer em primeiro lugar, e o conteúdo da matéria tem que ser um instrumento para isso. E, finalmente, um bom professor tem que ser alguém coerente. Obviamente, se nós temos que educar pessoas, eu tenho que ser pessoa antes. Eu tenho que ser uma pessoa que seja antes de falar e antes de cobrar. Eu tenho que ser eu tenho que me preocupar em ser uma pessoa coerente com os meus princípios, com os meus valores, tudo que eu falo, eu viva antes. Né? E depois, obviamente, que as pessoas percebam em mim uma coerência de vida. Eu penso que o que dá mais moral para um professor é um professor amigo, respeitoso, paciente, compreensivo, tem detalhes, sabe perdoar, sabe aceitar humilhações, sabe perceber a realidade de cada aluno. Isso é um dom, não é fácil, mas isso tudo tem que estar no conjunto. Como os professores que se sabem sacrificar, que se sabem se humilhar, que se sabem se tornar, pois, pessoas caridosas, pois ganham os alunos, que se tornam verdadeiras autoridades, porque têm a bondade no coração. Então, você quer ter muita autoridade, tenha bondade no coração. Isso é uma coisa que tem que ser conquistada, não é fácil. E acho que sem religiosidade, um bom professor não consegue alimentar-se dessa bondade. Muito bem, então são ideias que a gente tem que começar agora, estão aí fechando. O que você tem que procurar para você ter muita autoridade? Então, um professor, para ter muita autoridade, tem que ser um professor educador, um professor formador, que procura, além dessa boa preparação acadêmica que eu falava, que dá autoridade, tem também que ter esse desejo de servir, desejo de ser útil, desejo de orientar, de guiar, desejo de que o aluno aprenda, que ele perceba que você o ama, que você se sacrifica por ele, como um pai. Sabia que um bom professor, para ter a vocação de professor, dom, ele tem que gozar de uma certa paternidade, maternidade espiritual. Quem é bom professor sente isso. Uma coisa que há uns anos, muitos anos atrás, eu descobri isso na minha própria experiência aqui em sala de aula. De repente eu percebia que a mãe chegava para deixar a criança na escola, né, e ele corria para me abraçar, e eu falei, nossa, o que é isso? Mas a mãe está ali. Ele sentia uma carência imensa na sua família, na sua casa, e via no ambiente escolar, nos professores, né, talvez aquele amigo, aquele pai que o ajudava a sentir-se amado.
Então, é isso que a gente tem que estar sempre mostrando para as crianças, que a gente está ali para ajudá-los, está ali para amá-los, está ali para servi-los. Então, obviamente, isso é a somatória de muitas virtudes. As principais é a paciência, evidentemente, porque não é fácil sofrer pelo aluno, não é fácil, mas só ama quem sofre, concorda comigo? E olhar para o aluno com um olhar de caridade. Então, eu acho que esse slide aqui ele é muito didático. Eu tenho que estar sempre olhando ele, porque é aqui que está o segredo da autoridade, que era o primeiro princípio, lembra? A gente está passando para o segundo princípio já, mas é isso. Se eu quero ser um bom professor, não basta só uma preparação acadêmica que tem que ter, como bom médico, que sabe operar bem, que sabe ser um bom cardiologista, usando o exemplo de há pouco, mas aprender também a servir. Isso não é tão fácil assim, porque se você não foi educado para servir, se não foi educado para ser dom e só função, é óbvio que você entra em crise quando a tua profissão te exige essa doação, esse serviço. Então, está aí o grande teste que eu vou fazer com você. Você, quando entra em sala de aula, você liga o rádio. Você liga o rádio? É uma regra mnemônica, tá? É para você lembrar no futuro. O que quer dizer isso, né? É isso, um olhar de um professor educador, um professor formador, um professor que tem um olhar personalista, que vê pessoas humanas, não só alunos, não só funções. Ele liga o rádio. O que quer dizer isto? Quer dizer que, em primeiríssimo lugar, ele vive o respeito pelas diferenças. Muito, muito importante isso. É o primeiro. Se eu não sei respeitar as diferenças, as singularidades de cada aluno e trato todos iguais, numa regra de 0 a 10, concorda comigo, eu vou ter que nivelar todo mundo de 0 a 2. Aí, 0 a 2 todo mundo é igual, né? Aí sim, Mas aí, o que acontece numa sala de aula onde você nivela todo mundo em 2? Cara, o cara que é superior, que tem outras qualidades, que tem outros ideais, que tem outras motivações, ele se sente desprezado, ele se sente desmotivado. Pô, esse professor não quer saber da minha vida, não quer saber do meu estudo, não se interessa por mim, né? E aquele que de fato está muito abaixo, que está no nível 2, ele também se sente assim, pô, sem esperança. Pô, então eu vou ser um cara medíocre, o cara não me puxa para cima. Esse cara não tenta que eu me recupere. Então, repara que tanto um quanto o outro acaba desanimando uma sala de aula. Então, isso é o que a homogeneidade provoca na educação hoje. Olha que loucura. Depois, aprender a amar cada um como é. Coração de pai e de mãe. Já falávamos da maternidade e paternidade espiritual. Isso existe na educação, existe. Você sente isso, tenho certeza que você já sentiu alguma vez esse coração de pai e de mãe em sala de aula. Você quer ajudar os teus alunos, quer ajudá-los a sair desse buraco, ele quer ajudá-los a aprender alguma coisa, a sentir-se com esperança, com perspectiva, com futuro. É isso que um professor tem que fazer. Não pode ficar enganando os alunos, não pode. O cara que faz isso tem que sair da escola, ele tem que procurar outra profissão, não tem vocação para ser professor. Um professor tem que descobrir caminhos diferentes. Eu sei que isso é difícil, tudo isso que eu estou propondo, volto a insistir mais uma vez, não é fácil. Eu mesmo tenho muita dificuldade de ver tudo isso, não sou um super-homem, não sou um lunático, um sonhador, não, eu sou um cara muito realista, mas eu sei que isso tudo funciona, isso tudo dá certo quando a gente reúne condições para dar certo. Então, descobrir caminhos diferentes, estratégias de aprendizagem diferentes é muito importante num professor em sala de aula. Quando ele tem esse dom, essa técnica, que é o que a gente vai trazer agora, novas teorias pedagógicas, novos modos de ensinar. Então ele começa a ter mais recursos, começa a ter mais bagagem cultural. Obviamente ele começa a ser um professor diferenciado, né? E é isso que a gente tem que estar sempre enxergando. Eu tenho que ser um professor diferenciado. Incentivar a busca do saber, já falamos que o aluno é que tem que aprender, o aluno é que tem que estudar, o aluno é que tem que fazer a lição de casa, não tem que ser uma coisa obrigatória, não tem que ser uma coisa só para valer nota, tem que ser uma coisa que o aluno tem que sentir o prazer de aprender. Sabia que uma das maiores motivações do ser humano não é comer chocolate ou jogar bola ou ficar vendo séries na televisão? Isso é uma enganação. Isso é importante para descansar, mas não como
finalidade de vida, como sentido na vida, o que dá mais sentido na nossa vida, somos animais racionais, é pensarmos, é descobrirmos as coisas, é lermos, é termos uma capacidade de percepção do certo e errado, resolver problemas, tudo isso é o que nos torna mais humanos. Quanto mais eu me sinto humano, mais feliz eu sou, mais realizado eu sou, e não, portanto, não me sinto animalizado. A gente tem essa experiência agora um pouco nas férias. Repararam que depois de um certo tempo de férias, onde você fica dormindo, se divertindo e só fazendo coisas prazerosas do ponto de vista corporal, chega um momento que você já fica satisfeito e pronto, acabou. E agora? E agora? Agora vamos trabalhar, né? Vamos voltar para as aulas, vamos voltar para o trabalho, porque, na verdade, a gente se realiza muito mais trabalhando, a gente se realiza muito mais pensando, a gente realiza muito mais ajudando as pessoas, isso é evidente, porque somos animais racionais, não somos meras múmias. Então, esse é um tema interessante para ajudar a criança a perceber que ela tem que ter um gosto por aprender, ela tem que ter um gosto por se tornar uma pessoa inteligente, e é ela que tem que sentir-se responsável por isso, porque ela é livre, volto a insistir, ela não é uma máquina. Então, ela é que tem que descobrir que ela é que tem que se desenvolver com a tua ajuda, com a ajuda dos pais, com a ajuda da escola, com a ajuda dos colegas, mas ela é que tem que se virar sozinha. E, finalmente, um professor tem que olhar cada aluno sempre com muita reverência. Por mais problemático que ele seja, por mais indisciplinado, por mais, enfim, que te enfrenta, que te desrespeita, que te bate, que acontece, infelizmente, às vezes numa sala de aula, a gente tem que ter muita compreensão. Isso são sempre sinais de insatisfação. Um aluno que te desrespeita é um indicador que ele está triste, que ele está com raiva, não é contra você diretamente, ele está com raiva de todo mundo. É o chamado princípio, conhece esse princípio de Rudolf Dreikurs? É uma teoria maravilhosa, eu adoro essa teoria. Sempre que tem um aluno problemático em sala de aula, eu lembro dessa metáfora do iceberg. Que é assim, sempre que tem um aluno que está causando problema, a nossa tendência qual é? É logo mandar embora, xingar, falar palavrão, enfim, ter uma atitude meio primária de uma pessoa que não está percebendo o fenômeno, não está vendo as causas dos problemas, então é uma reação imediatista. E, obviamente, a gente sabe que isso não resolve, no dia seguinte vai fazer a mesma coisa, que vai continuar perturbando, porque a gente não está indo na raiz do problema, na causa do problema, que é o princípio do iceberg. Você sabe que no iceberg só aparece 20% na superfície do mar, os outros 80% estão debaixo do mar, que a gente não sabe o que é o causador da indisciplina, da raiva e da tristeza do aluno. Então, olha que interessante, como é que o aluno se sente aceito numa sala de aula? É a pergunta que você tem que estar sempre se fazendo. Quando as crianças acreditam que não são aceitas, sabe, porque não são amadas, porque não são compreendidas, porque não são respeitadas, elas vão se comportar mal. É a reação de sobrevivência de uma criança triste. Uma criança que está bem, que tem família boa, que tem comida, que tem roupa, que tem dinheiro, que tem prestígio, que tem status, essa criança não dá problema, ela está sempre dócil lá na frente, ela quer aprender porque ela está de bem com a vida. Sempre que alguém está causando transtorno, desgaste, impaciência, tristeza, é alguém que está sofrendo e a gente tem que perceber isso. E tem que sofrer junto com ela. É isso que vira uma criança, é isso que dá autoridade para o professor. Aquele que consegue ser paciente, que consegue sofrer junto e tentar ajudá-lo a achar a solução. Porque é uma criança, a criança não tem capacidade de sair do problema, não tem, ela é criança, muitas vezes imatura, muito animalizada às vezes. Então como é que ela vai? Ela está precisando de alguém para ajudar, porque os pais não ajudam, às vezes não tem nem pai, a gente sabe que muitas crianças não têm nem pai, como é que vai sair desse buraco? Então, infelizmente, esse é o nosso papel, Aí entra mais uma vez a paternidade, a maternidade espiritual, para auxiliar tantas e tantas crianças que precisam de uma esperança, que somos nós. E aí, quando ele percebe que não está sendo aceita, escolhe um caminho errado para revelar que não são importantes. É isso, eu não sou importante mesmo, então eu vou revelar. E o que acontece? Então, começa a causar transtorno, bagunça, revolta, enfrentamento e tudo que a gente conhece em sala de aula dos dias de hoje. Então, a gente tem uma tendência a só ver isso, a ver esse mau comportamento e não ver o que está conduzindo uma criança a ter esse tipo de atitude. Então,
Então, mais uma vez, faço agora esse teste que eu faço também, né, nos auditórios, quando eu dou palestra por aí, e as pessoas respondem pelo celular. Quais são, então, as principais dificuldades para estar conectado em sala de aula? É carência de esforço pessoal, então a criança não está preparada para se esforçar, que eu acho que é verdade. É que já tem um déficit de atenção imenso, porque está muito viciado em celular, em videogame e tecnologias de forma geral. Muita defasagem no aprendizado, que a gente já falava há pouco, o cara não teve nenhuma base, teve uma péssima educação infantil, não teve nenhuma, nenhuma seriedade no Fundamental 1, né, do primeiro ao quinto ano. Então, uma criança que não teve um bom primeiro ao quinto ano, que eu chamo a idade dourada da educação, é onde ela se consolida todos os principais conceitos para aprender a ler, aprender a interpretar texto, aprender a fazer conta, aprender depois a saber o que é geografia, história, onde é que está, onde é que eu estou no mundo, onde é que eu estou no bairro, onde é que eu estou na família, onde é que eu estou com Deus. Sabe? Quando o cara está sem esses elementos básicos da própria existência, da conexão com a realidade, é obviamente que no Fundamental 2, do sexto ao novo ano, ele está muito defasado. Então, a defasagem está aí. Então, como é que o cara vai aprender funções, equação de segundo grau, como é que ele vai fazer uma boa redação, como é que ele vai, interpretar um livro de literatura, como é que ele vai fazer, um bom exercício de biologia, ciência, se o cara está muito para trás. Então, esse é o problema. Não sabe estudar, outras vezes a criança nunca aprendeu a estudar, e a gente tem que ensinar a estudar. Isso é uma das grandes práticas pedagógicas que a gente tem que fazer numa sala de aula, é ensinar a fazer um resumo, um mapa mental, como é que faz um esquema, um formulário, como é que faz, uma síntese daquele capítulo, porque é isso que é estudar, é isso que é reter o conhecimento. Reter o conhecimento é hoje um dos temas mais importantes na educação, porque quantas vezes hoje o cara vê o celular, né? Está vendo o celular, já sei, está muito bem. Depois de 10 minutos o cara esqueceu tudo, né? Porque é tanta informação que não penetra, né? Sabe? E você já fica viciado a não penetrar com o conhecimento, né? Então, quantas vezes acontece você, adulto que está me ouvindo, né? Você acabou de ler lá, não sei, uma página de um site de notícias. Depois de meia hora você vai almoçar com alguém, e aí, você leu as notícias? Eu li hoje, e o que você leu? O que eu li hoje? E você não consegue falar, né? Por quê? Porque uma coisa é você adquirir a informação, né, entender que aconteceu lá a caminhada do Nicolas, que o Flamengo perdeu, que, não sei, né, que teve eleições em Portugal, né, porque eu sou português, vocês sabem disso, né? Então, você sabe isso, mas aí mais detalhes sobre essas notícias você acaba tendo uma visão muito superficial porque você não reteve o conhecimento. Então, isso também tem que ser feito com as crianças em sala de aula, ensiná-los a aprender e a reter o conhecimento. Isso é muito importante. E, finalmente, às vezes é o problema mesmo de desmotivação e desinteresse, porque o cara não está nem aí com a escola, não está nem aí com o futuro, não está nem aí com a perspectiva dos próximos anos. Então, para ele tanto faz, sabe? Ele vai lá para comer, se divertir e fugir do tiro, né? Então, cara, é confuso mesmo, né? Mas repare, são motivos que você tem que saber para que você saiba perguntar-se: é possível criar um ambiente educativo que drible essas dificuldades? Ou você acha que não? Então vamos ver as respostas? Sim, essa é a função do professor. Não, acho que o aluno é que vai determinar o ambiente escolar, então eu não tenho nada a fazer. Ou, não, sim, mas demanda muito tempo, então não estou muito afim. Ou, não, a pressão em cumprir o programa não permite você ficar inventando novas formas de ensinar, novas formas de organizar o planejamento da aula, então eu tenho que seguir o que a direção obriga no material pronto, e eu sou um robô cuspindo matéria goela abaixo. Então, repara, são várias posturas que, obviamente, né, eu sei que tem muita gente me assistindo agora, mas seria legal que a gente discutisse, assim, imagina um auditório com muita gente, porque a gente sabe que tem todos esses fatores misturados. Não é uma coisa assim tão fácil, né? Mas, enfim, então é isso que eu quero te trazer, né, que efetivamente hoje ser um professor, educador, depende muito da direção da escola, evidentemente, né? Se a direção não te ajuda, se a direção não está aí também, você está ali só para cumprir tabela, está ali para telequete, física ensina, física aprende, né? Muitas vezes é isso. Então você também, você quer saber de uma coisa, se o diretor não está nem aí, eu também não vou estar nem aí, né? Então essa aqui é a grande tentação do momento.
Mas eu penso que isso não é uma postura correta, sabe? Por mais que a direção não queira, é problema dela, né? Mas eu, como professor, eticamente falando, eu vou tentar fazer da minha parte tudo que eu posso. E eu já vi muito professor dedicado, entregue, professor Dom, que consegue virar o jogo, mesmo tendo uma direção péssima, uma coordenação que não está nem com você, porque você está trabalhando do ponto de vista da tua consciência, está trabalhando em função dos seus alunos, você vive de amor e não de prestar contas, professor função, mais uma vez. O professor função está aí, ele vai lá, dá aula, pega o salário e vai embora, mas não é essa a função de um professor formador, é algo muito mais profundo, conforme a gente está mostrando no dia de hoje. Então, qual seria a melhor estratégia para isso? Olha aí, então chegou o tal cone de aprendizagem de Edgar Dale, eu adoro esse slide. Fica atento agora, você que está me ouvindo, esse slide resume, né, a primeira parte da nossa palestra e vai te dar umas boas luzes. Então, aprenda isso, né? Saiba que uma criança, numa sala de aula, se fica só te ouvindo, sabe? Você não escreve nada na lousa, você não usa nenhum PowerPoint, nenhum slide, fica só no blá blá blá, cuspe giz, que eu falava há pouco, né? Depois de 2 semanas, ele não lembra nada. Bom, lembra 10%. 10% do que nós lemos numa aula de leitura é uma atividade só de ficar lá, o professor abre o livro, capítulo 5, vamos ler o tal. Aí o aluno fica lendo lá, ou fica escutando você lendo, né? E você saiba que dessa atividade ele vai só reter, se muito, 10%. Então é óbvio que é o que está acontecendo por muitos e muitos lugares por aí. Se você dá uma incrementadinha, né, e você passa para palavras ouvidas e você começa a já fazer alguns desenhos, você começa já uma certa interação, já 20%, porque ele te escuta, porque um aluno te escutar é dificílimo, sabia? Ele está desconectado, ele está pensando em outras coisas, ele não consegue se focar, ele não consegue estar atento ao que você está falando. Incrível, é incrível. A gente nota isso, você começa a dar uma aula e ele já está brincando com a borracha, ele já está beliscando o colega, já está riscando a carteira, ele já está, pois, comendo biscoito, ele já está dormindo, ele já está olhando lá para fora quando é que chega o recreio, porque ele não está te escutando. Então, quando a gente consegue que ele te escute, já é 20%, ainda é muito pouco. Agora, se nós conseguimos que ele veja, né, tudo que você fala com PowerPoint, com desenhos, com gráficos, com exemplos ligados à realidade dele. Chama-se aprendizagem significativa, né? Que aquele conteúdo tem a ver com a sua vida, com a sua realidade, com o seu sofrimento, está explicando por que ele tem fome, por que ele tem sono, por que ele se cansa, por que ele tem raiva, porque você está explicando para ele por que precisa pegar o troco numa compra no supermercado, por que ele não pode deixar se enganar na compra de um tênis. Quando você vai explicando com muitos exemplos e muitas exposições gráficas, ele guarda 30%. Se você junta tudo que a gente falou, ele lê, ele ouve, ele participa, né? Ele se conecta com algum filme da realidade dele, com alguma exposição que ele vai visitar, quando é, portanto, uma atividade audiovisual, com música, com som, com dança, com participação, já aumentou para 50%. Se o aluno, além disso, começa a ter que dar a aula, ele é que vai dar a aula, ele é que vai expor, ele é que vai apresentar o trabalho, ele é que vai fazer a pesquisa, ele é que vai, enfim, trazer para os colegas numa reunião de grupo, né, quando ele faz um cine-debate, quando ele participa de um teatro, quando ele foi no Museu do Amanhã e fez uma pesquisa com as pessoas que estavam lá caminhando aqui no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade. Então, naturalmente, isso vai envolvendo, né, cada vez mais o aluno, cada vez ele vai retendo mais o conhecimento. Você lembra, com certeza, você que está me ouvindo, adulto, você, quando fez um teatro na sua escola, você lembra até hoje o teatro que você fez, os diálogos, a roupa que você vestiu, era sobre o que a história, pode ser história da descoberta do Brasil, Pedro Álvares Cabral, Pedro II, pode ser sobre Napoleão, pode ser sobre a Segunda Guerra Mundial, pode ser o que for, mas no momento que você se envolveu, você se vestiu, você pois teve que se pintar, teve que apresentar, comunicar, teve que representar, tudo isso são formas
são muito didáticas de provar o que eu estou tentando mostrar para você aqui. Eu tenho que preparar aulas desse tipo. Ah, mas isso dá muito trabalho, eu não sei fazer isso. Não, aí é que está o assunto, quer dizer, quando eu estou motivado, quando quero ser um professor comunicador, com paixão, quando quero ser um professor que se entrega à sua profissão, que quer que o aluno aprenda. Então, quando a gente começa a ter esse entusiasmo existencial, portanto, de ser um professor formador, então isso tudo aparece de forma natural em nós, não é uma coisa tão difícil. Precisa estar envolvido na tua profissão e amando os teus alunos. É isso que é muitas vezes o que esteja talvez faltando, né? E olha que interessante, quando o aluno simula uma experiência, quando ele pratica algo, quando ele atua, quando ele então lê, ouve, escuta, pesquisa, envolve-se, representa, tudo resumido, então 90% do que ele, tudo que ele diz e faz, ele vai nunca mais esquecer. É uma retenção plena. Bom, 90%, quase plena. Mas reparem, então isso é um slide que eu acho que vale a pena a gente estar sempre recordando, né? Porque de alguma maneira nos vai, né, assim, nos cutucando. Será que a minha aula não está um pouco pobre, não está um pouco sem criatividade, não está sem recursos, não está talvez eu tenha que pesquisar mais na internet. Agora que tem a inteligência artificial, pede para ela uma ajuda para preparar uma aula, ela é tão útil, né? Eu sempre acho que usar a inteligência artificial para a nossa preguiça, é óbvio que é um grande tiro no pé. Agora, usar a inteligência artificial para me ajudar a criar uma aula, para me dar recursos para apresentar, para elucidar melhor o meu conteúdo, para envolver melhor o aluno. Você pergunta assim para a inteligência artificial, como é que eu posso explicar melhor, pois, a simbiose? Como é que eu posso explicar melhor, pois, a Revolução Industrial? Como é que eu posso... Me dá um filme, me dá um slide, me dá um livro, me dá um debate, ele te faz, me monta um podcast, sabia que existe, né? Já ouviu falar do Note LM, né? Notebook LM, quer dizer, ele te cria um podcast. Hoje tem tantos recursos para a gente usar, que se a gente aprende a usar com a inteligência artificial, a gente começa a tornar um professor muito diferenciado. Saiba que se você não acorda agora como professor, daqui a pouco tempo você vai estar na rua, isso já está profetizado, até 2030. Quem não dominar a inteligência artificial, ele vai estar na rua, né? Porque hoje os recursos que existem para ser professor são tantos que aqueles que aprenderem a usar vão se destacar e, obviamente, vão ser valorizados e, obviamente, vão ter, pois, um maior crescimento, uma maior valorização a todos os níveis, mesmo público. Então, aprenda, né, a usar esses recursos. E depois, saiba também que é importante que a gente coloque todo esse ambiente junto numa sala de aula organizada. O que quer dizer isso, né? Um bom professor, seja ano que for, primeiro fundamental, criança de 6 anos, crianças de 11 anos no 6º ano, primeiro médio, sempre temos que estar colocando rotinas e regras claras desde o primeiro dia. Agora que a gente vai começar as aulas em 2026, um professor tem que lembrar que é tão importante os primeiros dias de aula para impor o meu estilo, o meu protocolo, né? Então, como é que ele tem que entrar numa sala de aula? Como é que se comporta hoje um aluno educado? Onde é que ele vai guardar a mochila? Como é que funciona, pois, tirar dúvidas? Como é que funciona, pois, guardar o material? Quais são os livros que tem que estudar para trazer na sala de aula? Como começar um trabalho escrito? É o caderno? É o computador? Como é que participa da sala de aula? Como sentar-se numa sala de aula? Isso tudo são regras claras. Como distribuir os alunos numa sala de aula? Isso também é uma coisa super estratégica. Quais os materiais para pegar antes de começar uma aula? Tudo isso depende do professor. Um professor que sabe que as crianças são imaturas, que as crianças vão perder o material, que as crianças não vão saber guardar adequadamente tudo isso. Então, a gente tem que saber chegar antes e colocar a maturidade que falta nelas com a nossa própria maturidade, complementar as suas defasagens, as suas dificuldades, chegar antes dos problemas acontecerem. Como um aluno tem que discordar de um colega sem entrar em discussão, sem entrar em brigas, sem entrar em conflitos. Isso tudo são regras e são formas de
educar uma turma nos primeiros dias de aula. E depois, inclusive, você pode escrever e deixar exposto na parede da sala de aula, se é possível, mas tudo que puder ajudar a orientar o aluno a saber como se postar, a como se comunicar, a como tem que participar de forma positiva numa sala de aula, é muito interessante. Olha que exemplo muito bom aqui. Muito bem, pessoal, nós acabamos de ler o livro. Era uma lição que estava lendo um livro. Então, quero que vocês coloquem o marcador do livro na última página. Então, repare, isso é uma coisa parece óbvia, né? Não, mas um professor tem que fazer isso para crianças pequenas, principalmente do primeiro ao quinto ano, tem que fazer isso. Então, marca o livro que você estava lendo, fecha agora. Agora vamos deixar esse livro de lado e pega agora o seu caderno de vocabulário e o lápis. Então, repara, você é meio que um maestro numa sala de aula, você vai comandando a sala de aula e os alunos vão obedecendo. Se eles percebem que você está comandando, que você está orientando, que você está impondo um estilo, um ritmo, né, obviamente isso tende a tornar uma sala mais conectada, uma sala mais participativa. Então, isso é uma primeira dica, eu acho que todo mundo sabe disso, eu estou ensinando o beabá, mas isso pode ajudar a despertar como eu posso interferir muito, né, no ambiente escolar. Um discurso positivo, outra coisa é super difícil. Isso aqui é muito teórico, né? Eu sei que na hora a gente se irrita, na hora a gente se impacienta, na hora a gente nos tira do sério. Se é aluno já está do 6º ao 9º ano, a gente sabe que o Fundamental 2 é o mais difícil de dar aula, né? Eu sei muita experiência disso, né? Já sofri muito em Fundamental 2, porque eles começam a ser adolescentes, começam a querer se mostrar, querem mostrar que eles são poderosos, que eles são a gangue, que eles podem tudo, sabe esse papo que todos nós passamos quando éramos adolescentes, que é que nós esquecemos. Então, é muito importante que a gente saiba ser sempre o máximo positivo possível. Maria, a Joana está descrevendo o cenário, por favor, você deve acompanhar quem está falando. Olha aqui, professor educado, quem consegue falar dessa forma? Eu sei que não é muito fácil, mas tentar chegar perto disso é uma boa dica. Carlos, eu preciso que você olhe para frente, eu preciso muito, sabe? Repara, é uma coisa que você não está xingando o aluno, você não está desprezando. Mostramos que pressupomos que o aluno vai obedecer. Claro, o aluno é muito bom, a gente tem que pensar sempre positivo dos nossos alunos e não já atribuir má fé, que ele não quer nada, que ele é um problema. É isso que eles querem que você o etiquete para que não tenha que se esforçar. Pensar bem dos alunos acho que é uma super dica para quem é professor, né, com alunos problemáticos. É difícil, muito difícil, mas tenta pelo menos. Ambiente positivo tem a ver também com isso, né, com nunca colocar ninguém na parede, nunca colocar alguém como etiquetas com, né, o aluno problemático, o aluno problema, o aluno... Não. Espere um pouco, turma. Parece que algumas pessoas esqueceram de empurrar as cadeiras, de sair, sabe, indicando que tem que arrumar a sala, né? Opa, parece que esquecemos de empurrar as cadeiras. Esquecemos, todos nós. Então vamos corrigir isso agora mesmo, sabe? Esse tipo de coisa, a gente sabe que na verdade foram 2 alunos, o Pedro e o José, que são sempre os mesmos, a gente não vai falar isso, porque isso vai irritar, ele vai marcar, na próxima aula ele vai trazer uma briga com você, ele vai ficar humilhado. Segundo ano, verifiquem se vocês fizeram exatamente o que eu pedi, sabe? Segundo ano, em geral, pessoal, parem, algumas pessoas não estão seguindo as instruções completas que nós combinamos, vamos tentar de novo, sabe? Isso tudo que a gente cria esse ambiente, naturalmente, né, a gente vai tentando tornar a sala de aula mais confortável do ponto de vista psicológico. Deixar muito claro o objetivo de cada aula, isso é um grande segredo. Qual é o objetivo dessa aula? Sabe o que eu aconselho muito sempre nos meus alunos? É pegar o índice do livro. Onde é que a gente está? Qual é o capítulo? Qual é o subcapítulo? Qual é o conteúdo que a gente está aprendendo dentro do subcapítulo, do capítulo, né? Quanto já foi do livro? Colocar a criança no contexto de todo o aprendizado, todo o programa pedagógico de cada ano ajuda muito a criança a se motivar, a se conectar, né? A nossa memória faz isso, quando a gente está estudando alguma coisa, a gente sempre recorda os nossos arquivinhos lá, os nossos capítulos, e a gente vai julgando as mensagens e as informações novas para as pastas que a nossa inteligência e a nossa memória já criou. É assim que se estuda, é assim que se organiza um computador e assim por diante. Deixar claro o objetivo,
Dividir as tarefas sempre em etapas pequenas. Tem crianças que têm que ser mais lentas, que são mais rápidas. Então, isso ajuda a você se colocar direito numa sala de aula. Constatar se os alunos entenderam. Então, isso é uma coisa super difícil, né? Será que todo mundo está entendendo o que eu falei? Às vezes a gente acha que sim, depois a gente vê que não, né? Pela uma verificação da aprendizagem, por um pequeno trabalho, ou pela prova bimestral. Enfim, a gente vai tendo muitas surpresas e às vezes a gente não percebe porque está tão estressado, né, que a gente não está nem aí com o aprendizado da criança, né? Está circulando sempre pela sala de aula, durante todas as etapas do aprendizado. Isso é uma coisa super básica. Quem é que faz isso hoje? Muitas vezes o cara não está com saco, está cansado, fica sentado na cadeira lá na frente, na mesa do professor. E isso não é ser professor. O professor tem que estar trabalhando, tem que estar circulando, tem que estar percebendo o que cada aluno está conseguindo aprender, quem é que não está conseguindo. E, de repente, né, conversar com um aluno depois da aula, chamar um pai para conversar. Olha, o seu filho não está aprendendo nada porque não sabe tabuada, porque não sabe ler. Então, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode resolver esse problema? Sabe, envolver-se com cada aluno que está com mais dificuldade, isso já é tremendamente salutar para uma sala de aula, para você ser um bom professor. Eu sei que isso é impossível para muita gente que dá muitas aulas, muitas turmas, muitos colégios. Eu sei que vocês estão pensando isso. Mas, sabe, o que a gente não pode é sempre levar para o outro extremo também, então não posso fazer nada. Não, sempre eu posso fazer alguma coisa dentro dos meus limites, né? Atividades diversificadas, já falávamos isso há pouco, né? Começa sempre pelo mais fácil, depois passa para o mais moderado e finalmente pelo que é mais avançado, né? Tem materiais didáticos, hoje as editoras já estão até fazendo assim, livros que são muito fáceis, livros que são médios, livros que são difíceis. Então, tem escolas que adotam só os fáceis. Pô, mas estão enganando os alunos. Tem escolas que adotam só os livros difíceis, também estão enganando os alunos, porque os que têm mais dificuldade e menos base vão se ferrar e vão reprovar, né? Então, saber misturar um pouco esses materiais numa sala de aula é muito sábio, né? Então, um ensino híbrido, né, que se chama, né? Muito bem, atividades individuais, né, você ir acompanhando, né, cada aluno na medida que você pode, anota num papel quais são os alunos que estão com mais dificuldade, para de repente fazer uma aula extra, né, e dispensa os bons alunos, põe os alunos a fazer um trabalho na sala de aula e coloca uma aula extra só para os maus alunos, no sentido de não ter ainda a base suficiente, enfim, quebrar um pouco os encantos, né, daquela rotina habitual de todo mundo igual, todo mundo assistindo igual, né, isso não funciona na educação. Atividades em grupo, é muito salutar essa técnica. Por exemplo, os que sabem mais vão ensinar os que sabem menos. Isso é uma coisa sensacional. O aluno que não sabe muito e vê uma criança que sabe mais ensiná-lo, ajuda muito. Eu lembro que eu aprendi matemática com um colega meu. O professor não tinha didática, ele era péssimo professor, né? Mas um colega meu, isso foi no ensino médio, hein? Eu lembro até hoje, eu aprendi a somar frações no primeiro ano do ensino médio. Eu não sabia somar frações. Ninguém me ensinou direito, nunca soube direito, até que teve um dia que um colega meu me destravou. Houve uma autêntica sensação de alívio, né? De caramba, isso aqui não é tão difícil assim, mas foi um aluno que me ensinou. Então, trabalhar em conjunto ajuda muito você, né, a conseguir, né, ser mais versátil, a achar mais alternativas, né, e também a respeitar o ritmo de cada aluno. Enfim, finalmente, perceber de uma sala de aula o que eles gostam mais. Dentro daquelas alternativas que a gente falava há pouco, né? Eles gostam mais de participação, eles gostam mais de cinema, eles gostam mais de PowerPoint, eles gostam mais de pôr o pessoal na lousa, eles gostam de fazer trabalhos em conjunto, eles gostam de fazer trabalhos individuais. A gente tem que saber o que pega mais naquela turma, né? E ajustar o ensino ao estilo dos alunos. Isso é uma coisa que exige uma certa sabedoria, uma certa reflexão em cada sala de aula que eu sou professor e começar a achar o caminho que funciona mais, porque cada turma tem a sua alma, né? A gente percebe que tem turmas que são diferentes das outras. Então, ensinar novos estilos aos alunos é o que o professor tem que estar fazendo. Enfim, então, tudo isso era o conteúdo que eu queria
te trazer a noite de hoje. Você vê que são muitas informações, eu sei que você já deve estar tonto de me ouvir, já temos 1h15 de aula, olha como passa rápido, né, essas aulas. Mas isso, quando a gente usa esses dois princípios da autoridade e das práticas pedagógicas, a aula deixa de ser improviso, a insegurança tua diminui, você começa a gostar mais de ser professor, o desgaste fica reduzido e você começa a conquistar, uma diferença como professor. Você começa a ser até mais disputado por outros colégios, você começa a conquistar melhores salários e os teus colegas começam a te pedir ajuda. É uma coisa muito gostosa. Então, essas habilidades que permitem aos professores serem tudo isso que a gente foi mostrando na nossa noite de hoje, eu costumo dizer assim, então você precisa de estudiosidade. Você precisa ter recursos cada vez mais para se tornar um grande professor. E esse é o objetivo agora final da nossa live de hoje. Eu trouxe hoje um que se chama um super produto de estudo. Sabe, aqui na Faculdade do Mar Atlântico, a gente pensou assim, como é que a gente vai ajudar esses imensos professores do Brasil inteiro que nos acompanham, que fazem os nossos cursos, que estão muito envolvidos conosco, como é que a gente pode ajudá-los? A Faculdade do Mar Atlântico tem esse ideal de tornar realmente professores diferenciados. Então a gente pensou e a gente falou assim, já sei. A gente vai fazer uma super oferta para os professores de início de ano começarem com o pé direito, como está na moda falar hoje, né? Que é o tal do combo para os educadores. Cara, atenção que eu vou te falar agora, são 4 grandes cursos, 4 grandes certificações e 6 grandíssimos bônus. 4 mais 6, 10 produtos vou te oferecer agora. Acompanha comigo. E a gente acaba a nossa live. Então, eu vim trazer, em primeiríssimo lugar, uma certificação de professores. São vários módulos, 30 módulos, cada módulo tem várias aulas sobre história da educação, princípios pedagógicos, psicologia da educação, filosofia da educação, todo esse aprendizado que a gente tem em geral na pedagogia, mas com professores muito renomados na Faculdade do Mar Atlântico, que nós gravamos essas aulas para você ter uma base, vamos dizer assim, mais pedagógica para você se tornar um professor com bagagem. Um curso de alfabetização fônica para o pessoal do 1º ao 5º ano. Você sabe que a alfabetização não é só o 1º ano, nem o 2º, é o 1º ao 5º ano. Hoje, tornar-se uma criança bem alfabetizada, amadurecida na leitura e na escrita, demora 5 anos, está mais que provado. Porque tem umas que são mais lentas, que são mais rápidas. Então, temos um curso de alfabetização fônica que tem dado um sucesso imenso. Eu tenho certeza que você não deve alfabetizar de forma fônica, mas de forma silábica, de forma global. Tem vários métodos de alfabetização. Eu te aconselho a conhecer esse método. Matemática, Singapura é a grande revolução, né, do ensino da matemática dos últimos anos. Não sei se você já conhece. Se você ensina dessa forma, as crianças melhoram muito quando começam a ser mais concretos e menos abstratos. Porque quanto mais concreto for o aprendizado da matemática, ele se produz muito mais resultados. E, finalmente, essa é a minha especialidade, lançamos no ano passado essa certificação aqui na Faculdade do Mar Atlântico, a educação personalizada. Como tornar um aluno, a partir de agora, pessoa e não somente aluno-função. O aluno-função vai ser um aluno medíocre, vai ser um aluno que vai desistir e não vai ter forças para perseverar na batalha da educação, que é uma batalha. O aluno conquistar hoje o conhecimento é uma autêntica batalha. Ele tem que se tornar pessoa humana para vencer. Quem não se tornar pessoa não vence na vida. Não vence na vida. Houve um especialista que acabou de lançar um livro, eu vou te mostrar o meu livro, que você vai ganhar se você se inscrever nas próximas 24 horas. Mas vamos ver. Então, esses são os 4 cursos que eu vim te trazer para se tornar um professor estudioso, um professor preparado, com recursos. Vim te trazer agora, olha que interessante, inédito aqui na Faculdade Atlântico, inédito. Vamos fazer semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a semana pedagógica da Faculdade Mar Atlântico. Olha aí,
todos os professores do Colégio Porto Real, a escola que está bombando no Rio de Janeiro, né, uma referência hoje nacional, já viajei por 80 cidades do país, você acha que você já sabe disso, né? Abri 50 escolas inspiradas no modelo Porto Real, não é muita coisa, né? E então a gente trouxe os nossos melhores professores, João Maineiro, vou dar 2 palestras na Semana Pedagógica, Adriana Abreu, que muitos de vocês conhecem, né? A diretora do lado feminino do Porto Real, Ricardo Almeida, o diretor do masculino, Hilton Vasconcelos é o presidente da Solar Colégios, vai falar sobre a atualização, né, do professor em sala de aula, e Marcelo Zanetti, que nos acompanha aqui na Faculdade Materna, um dos grandes diretores, né, da Faculdade de Educação. Então, isso vai acontecer semana que vem. Quem se inscrever nesse combo vai ter direito a participar gratuitamente desta Semana Pedagógica. Um outro produto que nós lançamos recentemente é um sucesso. Nós criamos o mentor de inteligência artificial para você ter no seu celular sobre todas as suas dúvidas que, em geral, você enfrenta numa sala de aula. E ele tira dúvidas, ele te dá recursos, te inspira a preparar uma aula. É um mentor disponível 24 horas no teu celular. Você tem no seu celular um agente que foi preparado por nós, depois de muito material, de muito alimento, né, recursos de todos os tipos que você possa imaginar, só sobre educação e só sobre pedagogia, para você se auxiliar quando você está nos desesperos do dia a dia. Depois, o ano passado eu fiz um super aula de 2 horas, só sobre a motivação educacional, como você, como professor, tem que gerar em você e depois nos alunos as 3 fases da motivação, a extrínseca, a intrínseca e a transcendental, e esse é o tema do meu doutoramento na UFRJ, por isso eu trouxe esse recurso como um novo combo para vocês. Depois, atenção, nós aqui na Faculdade Mar Atlântico lançamos o ano passado também os podcasts, já temos 5 podcasts, vocês podem também assistir a esses 5 podcasts sobre a história do Porto Real, educação personalizada, sobre inclusão nas escolas, falar sobre o novo ensino médio, falar sobre o Bright Minds, né, e como algumas escolas estão se especializando em recursos de oratória, retórica, estão se especializando, pois, em conhecimentos clássicos que vão dar resultados depois para as crianças. E depois, os que se inscreverem nas próximas 24 horas vão ganhar esse meu livro, que foi lançado em dezembro, faz um mês e pouco, né, Educação Personalizada, e vão assistir ao lançamento, que foi gravado o lançamento, com palestras do Ítalo Marciri, Samia Marciri e João Maineiro. Né. Olha, esse lançamento do livro foi tão bem sucedido, que em Portugal assistiram, que foi gravado, como eu estou mostrando aqui, vocês vão receber o vídeo, e já me chamaram para ir lançar esse livro em Portugal, agora em março, Semana Santa, Portugal, Lisboa, Porto e Braga. Vou dar 6 palestras em 6 colégios e lançar esse meu livro, traduzido para o português de Portugal, porque foi muito bem recebido em Portugal, me deixou muito feliz, mas nunca iria imaginar. Assim como eu viajei pelo Brasil inteiro, 80 viagens para falar de educação personalizada, agora acho que começou a fase internacional. Quem sabe eu possa viajar para 80 países também, seria uma alegria. Então, o primeiro começou com Portugal, a minha terra querida. E, finalmente, os primeiros 20 inscritos no dia de hoje, não é muito, vão participar do Congresso de Educação Personalizada aqui no Rio de Janeiro. Um evento exclusivo para os que vão ser convidados a participar, e você vai estar participando gratuitamente desse congresso. Então, repare, é um super produto que nós trouxemos para vocês na noite de hoje. A gente quis arrebentar a boca do balão. Lá, 4 cursos, certificação de professores, certificação de educação personalizada, alfabetização fônica, matemática da Singapura, 4 cursos e 6 bônus muito apetitosos. Semana Pedagógica, que na verdade são 6 palestras dos professores do Porto Real. Vai ter um aplicativo no seu celular para você recorrer a ele para tirar todas as suas dúvidas
sobre educação personalizada. Vai ter uma aula sobre motivação educacional, 5 podcasts já disponíveis, uma vaga no Congresso de Educação Personalizada aos 20 primeiros e o bônus do meu livro, quem se inscrever no nosso atividade de hoje, nas primeiras 24 horas. Então, fique esperto se você quer aproveitar ao máximo essa nossa oferta. E tem agora uma super diferença. Em geral, quando você se inscreve nesses cursos de digitais, a grande reclamação que a gente sempre ouve é assim, professor, você ofereceu tantas aulas. É porque, de fato, aqueles 4 cursos são 60 módulos, cada módulo deve ter umas 3 aulas, são por 180 aulas. E como é que a gente vai ter tempo de assistir tudo isso? Por isso a gente resolveu oferecer esse produto durante 2 anos. Você vai ter 2 anos para assistir todas essas aulas. Sabe o que é uma formação continuada, de qualidade, durante 2 anos? Hoje, pouquíssima gente te oferece isso, mas a gente pensou assim, não, para dar tempo, para ser uma coisa honesta, para que você consiga acompanhar todo esse conteúdo, vale a pena você adquirir. Se você fosse comprar esses nossos cursos, como a gente já lançou, a gente foi lançando um por um ao longo dos anos, se a gente fosse somar todos eles individualmente, sabe quanto é que você iria gastar? Isso, se você fosse comprar ontem, cada curso desse individualmente, você iria gastar R$ 6.500. É uma nota, concordo totalmente. Mas a gente quer fazer uma coisa muito diferenciada, que está começando o ano letivo. A gente quer ajudar os professores a começarem bem o ano letivo, a se tornarem professores com autoridade e com recursos, com cabedal para se tornarem bons professores. Então a gente resolveu fazer isso, 1/3 disso. Então vai custar 12 vezes de R$ 187,00 ou à vista R$ 1.997. R$ 2.000 por 2 anos. Então você espera assim, no fundo vai ser R$ 1.000 por ano. Divide R$ 1.000 por ano, divide 12 meses, cara, cento e poucos reais por mês, como diz ali, 187 vezes 12, no caso fosse um ano só, mas você vai ter direito a ter 2 por 2 anos. Então, naturalmente, eu acho que é uma super oportunidade. De alguma maneira, a Faculdade Mar Atlântico quer te dar esta oportunidade de começar a se tornar uma pessoa diferenciada. A gente falava desde o início que o que torna os professores bons professores são aqueles que investem na sua formação, se tornam autodidatas, dedicam sempre um tempo semanal, obrigatório, todo sábado de manhã, todo domingo à tarde, sabe, aquele horário vago que você tem semanal, eu vou dedicar a assistir esses cursos, porque se eu estudar, se eu me preparar, sem dúvida alguma, eu vou ser um cara muito, muito bem preparado para ser criativo, para ter autoridade e para ser uma referência, né, na minha escola, na minha cidade e quem sabe no próprio país. Então pronto, olha, tem aí o QR Code, queria que você aí agora você pode com o seu celular tirar a foto desse QR Code, e tem tudo isso que a gente mostrou para você, né, e fazer a sua inscrição. Sinceramente, eu acho que eu sou um cara bastante prático e bastante honesto. Cara, oferecer tudo isso para quem quer se tornar diferenciado, acho que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Adoraria te encontrar no nosso congresso, adoraria que você adquirisse meu livro nas próximas 24 horas, adoraria que você, né, fosse realmente um professor diferenciado. Muito boa noite, desculpa ter sido muito longa a nossa aula de hoje, durou 1h30, não deu para sentir o tempo, concorda comigo? Mas é assim, né? Quando a gente fala de coisas que valem a pena, que nos entusiasmam, a gente fica em outra dimensão, a gente tem experiência disso, né? Quando a gente faz lives que a gente está gostando do que fala, a gente está tentando ajudar, está abrindo o coração, a gente fica em outra esfera, né? O tempo parece que não existe, né? A gente vive a eternidade, né? Dizem que o céu vai ser uma coisa parecida com essa, só lá a gente vai ver. Uma boa noite, foi um prazer imenso estar com vocês, como sempre, Tiago Malheiro, muito feliz de estar te ajudando. E quando pudermos, nos encontramos ao vivo.